E vamos agora tratar da descrição vetorial do movimento de rotação. Bom, para isso é conveniente a gente mudar para coordenadas polares cilíndricas, tá? Essas coordenadas elas são dadas pela distância da origem até o ponto onde a partícula está, né? Essa distância a gente chama de R, e pelo ângulo que a posição da partícula, né, que o vetor posição da partícula faz com o eixo do x. Você pode imaginar esse aqui como sendo o eixo do x, esse aqui como sendo o eixo do y, e aqui está o ângulo que o vetor posição R faz, né, que é exatamente o θ. Então, R e θ são as nossas coordenadas polares cilíndricas. Como o movimento se dá em cima desse círculo, é mais conveniente, em vez de a gente lidar com I e J, né, que são os vetores unitários nas direções x e y, respectivamente, é mais fácil a gente lidar com vetores unitários que estão ou só apontam na direção R ou apontam na direção θ, né? Então, o vetor unitário na direção radial é esse cara aqui. Esse é o vetor unitário na direção radial. E esse é o vetor unitário na direção tangencial. Tá? Na direção radial ele é chamado de ER. Na direção tangencial ele é chamado de Eθ. Tá? Onde esse E basicamente significa que é um vetor unitário. Tem módulo 1. Certo? Olha só, se você pegar essas definições aqui, é fácil de ver que essa componente de ER é a componente seno de θ, enquanto que essa componente de ER é a componente cosseno de θ. Como ambos estão na direção positiva dos respectivos eixos, então eu posso dizer que ER é igual a I cosseno de θ mais J seno de θ. Ora, mas o θ está mudando com o tempo, né? Então, por isso que eu tenho que tratar o θ como sendo uma função do tempo. Por isso que está aqui θ de t, certo? Se você fizer uma decomposição correspondente, se você pegar aqui a componente, por exemplo, a componente vertical de Eθ, que é essa componente aqui, esse pedacinho aqui que eu desenhei em verde, dá para você ver que se isso aqui é θ, isso aqui também é θ, né? E correspondente à parte vertical é o cosseno de θ, né? Já a componente horizontal, ela é proporcional ao seno de θ e ela é negativa, explicando esse número aqui, esse aqui, porque aponta na direção oposta do eixo x, tá? Então, θ é igual a menos I seno de θ, mais J seno de θ. E como θ, novamente, é uma função do tempo, isso significa que o Eθ, assim como o ER, são funções do tempo também, certo? E aí, bom, para descrever a posição de qualquer corpo material, né, qualquer posição de qualquer corpo material, eu posso simplesmente dizer que o meu vetor posição x, né, que eu chamei aqui em cima de R, eu vou apagar e vou chamar de x. Então, esse cara aqui... esse vetor aqui, ele é... Vou escolher uma outra cor. Bom, pode ser essa mesmo. Esse vetor posição aqui, ele é o vetor x. Ele dá a posição da partícula, certo? E x é... Quem é que é o módulo de x? O módulo de x é R. Em que posição ele aponta? Em que direção? Ele aponta na direção R. Portanto, x, que é a posição, é igual a R vezes ER, onde R é apenas um número, apenas um módulo, é apenas o raio, ou seja, a distância da origem até a posição da partícula. Já o caráter vetorial é dado pelo vetor unitário ER. Bom, só se eu tenho a posição, e como é que eu faço para obter a velocidade? Do jeito que a gente sempre obtém velocidade. Aplica a derivada na posição. Então, V é dx dt, mas agora eu tenho duas coisas para derivar, né? Eu tenho esse escalar aqui e tenho esse vetor que está multiplicando.
aplica a regrinha do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Simples assim. Tá, professor, e como é que eu faço para calcular? Bom, o DRDT é DRDT, se o raio variar, eu vou ter um DRDT diferente de zero. E como é que eu calculo DRDT? É fácil. Você não tem o R de t? Calcula a derivada aqui. A derivada do cosseno é menos o seno, a derivada do seno é o cosseno. Você vê que derivando o R, você cai no eθ. E é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Derivando R, vai aparecer o eθ, mas aparece também esse cara. Quem é esse cara aqui? Esse cara é a taxa de variação do θ com o tempo, ou seja, é a velocidade angular, é o ômega em função do tempo, tá? Então, se a gente reescrever essa equação 7 aqui e usando a equação 4, quem que é o V? V é VR, né? Vezes o R, mais Vθ, né? Vezes eθ. Quem que é VR? dr dt, eu já mostrei lá em cima. Quem que é Vθ? É a velocidade na direção θ, que é ômega vezes R. Certo? Definindo, por enquanto que são só definições. Tá? Então você vê que a velocidade linear na direção θ é igual a ômega vezes R. Você já viu em algum lugar esse negócio de V igual a ômega R? Já viu sim. Isso ocorre muito no movimento circular uniforme, V igual a ômega R. Só que aqui nós precisamos considerar também a possibilidade de você ter uma velocidade radial, porque nem todo movimento circular é uniforme. É claro que como nós estamos tratando do caso geral, o nosso movimento, tanto assim, a nossa teoria tanto descreve movimento circular uniforme quanto movimento circular não uniforme, tá? É isso aí. Então o que é SVR? Ele é a taxa de variação do raio com o tempo. Movimento circular uniforme, é claro que ele é zero, porque o raio é fixo, mas pode ser que não seja, tá? E quem é que é Vθ? É a velocidade tangencial, que é a mesma que ocorre no movimento circular uniforme. Beleza, então, bom, se eu já tenho a velocidade para obter a aceleração, eu faço a mesma coisa. Aplico a derivada em relação ao tempo. Exato. Então, se eu quero A, é dv dt. Poxa, mas quem é o V? É esse cara aqui na equação 9. Tá com a derivada em relação ao tempo. Eu agora vou ter dois termos, né, para derivar, e cada um deles com dois fatores. Então, vamos lá. Derivada do primeiro termo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E a derivada do segundo termo da mesma forma, tá? Então, vai ficar dvr dt, R, mais VR dr dt, né? Mais dvθ dt, vezes eθ, mais vθ dεθ dt. Poxa, mas... Bom, esse primeiro termo fica exatamente do jeito que ele está. Quem é dr dt? dr dt nós já calculamos. dr dt é igual a ômega vezes θ. Portanto, vem esse ômega vezes θ, vezes eθ, perdão, bem aqui. Dvθ dt vezes eθ, esse termo se repete. Já o dεθ dt, eu não calculei em lugar nenhum, né? dεθ dt eu deixo como exercício para você. Pegue esse cara aqui e derive ele em relação ao tempo. Você vai se convencer que vai dar menos o R. Tá mais fácil o exercício, não acredite em mim não. Tá bom? Então, dεθ dt vai dar esse cara aqui. Tá? E aí, desse jeito, quem é que fica a aceleração? A aceleração vai ficar dvr dt menos ômega ao quadrado r, na direção R, mais vr ômega, mais ddt de ômega. Só isso aqui parece bem mais complicado do que no movimento circular uniforme. Exatamente. Por quê? Porque no movimento circular uniforme, esse cara é zero. Eu vou até mudar de cor aqui. Pronto. Então, no movimento circular uniforme, esse cara é zero. Esse cara é zero, porque o VR é zero. E o ômega e o R são constantes, portanto, essa derivada é zero.
Então, no movimento circular uniforme, só sobra que a aceleração é menos ômega ao quadrado R. Lembra? Como é que é a aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes R, né? Que é exatamente o que tem aqui. Ou, lembra a força centrípeta? mv2 sobre R, né? Por quê? Porque V é igual a ômega R. Então, se você colocar isso aqui dentro, vai ficar ômega igual a V sobre R, vai dar M, vai ficar V ao quadrado sobre R. Tá? Com o M da massa, fica massa vezes aceleração é força. Isso te daria a força centrípeta, tá bom? Então, esse caso aqui que nós estamos estudando é mais geral do que o movimento circular uniforme. Mas ele cai no movimento circular uniforme se a gente quiser, beleza?